Hoje em dia, as pessoas estão se casando menos e se divorciando mais. No Brasil, a cada 2,4 casamentos, um termina em divórcio. E quais seriam as causas de tantos divórcios no país? O Tatielas de hoje traz dicas do best-seller As 5 Linguagens do Amor para você manter vivo o amor dentro do seu casamento. Fique conosco. O Tatielas começa agora. Tatielas com Tatiele Melo. Bom dia! Agora são 10 horas e nós estamos diretamente do estúdio da Comev para todas as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que vai mexer com você, porque ele é muito interessante, que é As 5 Linguagens do Amor. E para falar desse tema está conosco a pessoa que traduziu a primeira edição desse livro, que é a Yara Vasconcelos. Seja bem-vinda, Yara. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui. O prazer é meu em receber você. O Arthur, gente, que é o produtor desse programa, é amigo dela, fala super bem dela. Ela já fez parte da Comev, né? Oi. Eu vou deixar ela se apresentar, né, gente? Contar um pouco da história para vocês conhecerem um pouco mais da Yara. Yara, quem é a Yara? Bom, a Yara nasceu causando, sabe? Porque a minha mãe, ela achou que era menopausa e era eu. E foi muito interessante. Eu tive 2 irmãos bem mais velhos e todos já estão com o Senhor. E eu sempre gostei de escrever, de contar histórias. É uma coisa que já cresci com isso. E eu tive, interessante, dos 2 lados da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu tive escritores. Não sei se alguém leu os livros que eles escreveram, mas dos 2 lados. Dos 2 lados? Dos 2 lados. O meu avô, inclusive, escreveu uma gramática. Sério? Sério. Eu achei outro dia em casa, velhinha, aquele que é com PH, farmácia com PH ainda, sabe? Que ele era de início do século, eu acho. Então, desde pequena, você gostava de escrever e de contar também as histórias? Sim. Foi muito interessante como Deus foi direcionando a minha vida, né? E quando eu tinha 15 anos, eu fui parar no Instituto Bíblico Palavra da Vida, hoje Seminário Bíblico Palavra da Vida, né? Você nasceu onde? São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo, capital. Uhum. É que eu falo, é Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, na Avenida Paulista e no Hospital São Paulo. Nossa! Nem dá para ser mais paulista do que isso. E foi muito interessante porque... Com 15 anos você foi na... Fui para a Palavra da Vida e lá eu conheci o Jaime Kemp. Nossa, que privilégio. Ele foi meu professor e o Jaime Kemp foi um dos meus maiores incentivadores para caminhar por essa área. Aí eu fiz 2 faculdades de comunicação social. Eu fiz produção editorial em multimeios e fiz jornalismo, né? E aí junta essa vontade de falar com a vontade de escrever. E aí Deus foi trabalhando na minha vida mesmo, né? Uhum. E aí eu conheci o meu marido, que é o João Marcos Freitas de Vasconcelos. E ele é informático, trabalhou em várias empresas de tecnologia, né? E a gente está casado há mais de 40 anos. Que bênção! Né? E a gente não teve filhos e nós frequentamos a CB Moema, Comunidade Batista em Moema. O pastor dela esteve aqui. Isso, né? O pastor André veio aqui, né? Exatamente. Uhum. E essa sou eu. Eu acho que, num resuminho assim... eu viajei com Vencedores por Cristo também quando eu tinha 15 anos. Nossa, que privilégio, hein? Né? Foi. E como você chegou na parte de tradução, Yara? Pois é, eu estudei 7 anos e meio na cultura inglesa. Né? E sempre gostei. O inglês sempre foi minha segunda língua. E eu me comunico razoavelmente bem, né? E a tradução, eu como estava trabalhando com o Jaime Kemp, lá tinha sempre todas as edições da revista Lar Cristão, um artigo para traduzir. E eu fui traduzindo os artigos. Cada artigo especial, artigo traduzido, eu traduzia. E foi nesse meio tempo que
eu conheci a Dona Vera Vilar, da editora Mundo Cristão. Ou seja, Deus realmente foi conduzindo, né? Uma coisa foi puxando a outra e foi meio que te levando, né? Foi, exatamente. Ah, que legal. Yara, mostra pra gente a primeira edição do As 5 Linguagens do Amor. Então, vocês já mostraram a capa do atual. Esse aqui é a mais antiga delas. Olha aqui do lado, ele tá até amarelinho, dá pra ver assim que fica tudo machadinho, sim. né? Então, As 5 Linguagens do Amor, essa aqui tá escrito Nexo, porque era o selo secular da editora Mundo Cristão, porque se vê Mundo Cristão, tem gente que sai de longe, correndo, né? Não quero nem saber. Mas aqui, então, o nexo, e é uma coisa muito interessante, porque será que isso tem nexo, né? Que legal! Não é? Eu achei muito interessante. E aí, gente, dentro tem o nomezinho dela, né? Tem, tá aqui, ó. Que legal. Ops, olha lá. Né? Mas essa aqui foi a primeira. Depois fizeram outras. Foi um outro colega meu também que fez a segunda tradução. Mas essa aqui é a primeira. Sei. Yara, conta pra nós como é que foi pra você o primeiro contato com esse livro. Ele também impactou sua vida. Eu li ele umas 3 vezes, né? Eu acho que difícil aí quem não leu, né? E quem não leu, leia, porque vale muito a pena. Conta pra nós como é que foi sua história quando chegou ali os manuscritos pra você traduzir. Como é isso? Então, foi o que eu estava falando. Eu conheci nesse tempo a Dona Vera Vilar por causa da revista Lar Cristão e dos artigos que eu traduzia. E ela queria alguém que fosse ligada ao tema família para fazer a tradução. E me chamou. Ela era editora da Mundo Cristão na época. E lá fui eu conversar, não sabia o que ela tinha, né? Aí ela falou, olha, eu tenho visto que você faz as traduções da revista Lar Cristão e que você está por dentro desse métier família, trabalha com Jaime Kemp. Você não gostaria de traduzir um livro para nós sobre família? Falei, sim, acho que gostaria, né? Eu só traduzo artigos, mas livro ainda vai ser meu primeiro. Isso foi em 96 para 97. E aí foi que chegou nas minhas mãos o livro em inglês das 5 Linguagens do Amor e eu comecei a traduzir. Você não conhecia o Gary Chapman? Não conhecia o Gary Chapman. Apesar de estar trabalhando com o Jaime Kemp, né? Que tem assim uma gama de escritores que ele sempre leu e tal, não conhecia. Fala pro pessoal quem é quem foi o Jaime Kemp, né? Conta um pouco, porque pro pessoal saber do que nós estamos falando, né? De quem nós estamos falando. Jaime Kemp é um missionário americano que é doutor em assuntos familiares, né? E o Jaime, ele está vivo ainda. Eu falei com ele na semana passada. E está com 84, vai fazer 84 anos, né? É uma pessoa maravilhosa. Ele foi como um pai para mim, sabe? E ele que me direcionou para escrever. Sim. Muito interessante isso, né? Então, o Jaime tem, assim, um papel pessoal na minha vida, né? Na vida do João Marcos também. E ele foi que começou Vencedores por Cristo no Brasil. Ele que começou? Foi ele. Então, eu viajei com Vencedores, o João Marcos viajou com Vencedores. Foi, assim, um marco na nossa vida, sabe? E o Jaime, até hoje, qualquer coisa assim, eu ligo para ele, Jaime, o que foi, filha? Ai, que privilégio, né? Não, ele e a Judite, eles são, assim, muito preciosos, né? E foram eles que começaram a direcionar a minha vida para escrever, não só para traduzir. Sim. Muito interessante. E aí, quando chega, então, na sua mão o livro em inglês, me conta como é que foi isso? Ler e traduzindo. Pois é, comecei a ler, aí foi muito interessante, Tati, porque conceitos totalmente novos na minha vida, sabe? Aí eu lia uma coisa assim, eu falava, bem, olha isso, escuta, olha só. Foi muito interessante, porque eu fui, assim, tomando sustos gostosos, né? Sim. Nesse sentido de você ir tomando conhecimento de coisas que eu não sabia. Você foi transformada pelo livro. Eu fui transformada pelo livro. E o mais interessante é que depois que você lê o livro em si, você percebe que ele não é só para cônjuge.
Não. É para todo relacionamento na sua vida. Sim. Você precisa utilizar o que ele fala aqui nesse livro. Eu sempre faço uma analogia, né, Yara? Como é que eu posso acertar num presente ou agradar você se eu não buscar entender qual é a sua forma, né? Isso. Porque às vezes eu quero dar um livro, mas você não gosta de ler. Então, isso tem valor para mim. E eu acho que o livro é mais ou menos isso, né? Você realmente entrar no mundo do outro, compreender um outro, vou deixar você falar um pouco mais, para você poder se relacionar com o outro. Até tem uma frase que ele fala, né? Que essa questão de você tratar o outro como você gostaria de ser tratada, não. Você deve tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? Exatamente. E o ponto é esse mesmo. Ele é tão perspicaz, eu diria, sabe? O Gary Chapman. Não é à toa que esse livro é um sucesso mundial. Né? Porque ele vai no coração Sim. das pessoas, né? E foi muito, muito bom ter trabalhado com esse livro e ter aprendido tudo o que eu aprendi. Quais foram para você as maiores lições ou a maior lição que você tirou dele, assim, que você falou, nossa, isso aqui eu implementei ou eu mudei? Então, ele coloca que existem 5 linguagens do amor. 5 formas de você comunicar amor às pessoas. Agora, tem gente que fala que existem milhões de formas, mas ele coloca que são 5 formas, 5 linguagens. Ele coloca dessa forma. E dentro dessas linguagens existem os dialetos. E aí sim, são centenas. Sim. Centenas. E quais são as 5? Você lembra? Lembro, eu vou até dar uma coladinha aqui, porque eu gosto de falar na ordem delas. São 5 linguagens. A primeira é palavras de afirmação. Né? Aí, você quer que eu fale e já dê uma explicação Por de favor, cada uma? que fica melhor. Tá bom. Essas palavras de afirmação, elas começam em elogios. Você elogiar uma pessoa, você reconhecer o que a pessoa fez de legal. Então, não só a aparência, a parte intelectual, como a pessoa se porta, as coisas que ela realiza na vida, sabe? Tudo isso é muito importante para quem tem essa palavra, essa linguagem, né? E essa é a minha. É, a minha também. Então, quando o meu marido descobriu isso, foi tão interessante, porque aí eu chegava do cabeleireiro, nossa, como seu cabelo ficou bonito! O do meu marido... Não, depois eu falo. Quando você chegar nela, eu falo. Então, aí a segunda é tempo de qualidade. Tempo de qualidade que eu entendi. O que é esse tempo de qualidade, né? Eu também entendi porque é a do meu marido. Entendeu? Então, assim, o João Marcos, ele é uma pessoa que ele faz de tudo. Ele conserta as coisas, é muito habilidoso. E ele começou a pedir, ele pedia para mim, bem, passa essa chave de fenda, passa não sei o quê. Às vezes eu tinha outra coisa para fazer, né? Mas o interessante é que quando a gente descobriu a dele, aí eu ficava do lado dele, eu passava as ferramentas que ele pedia, ele falava uma coisa, eu prestava atenção, porque esse tempo de qualidade não é só você estar junto da pessoa. Não? Não, é você dar da sua capacidade de compreendê-la. Né? Então, é você perceber o que ela está querendo dizer. Então, é mais do que simplesmente sentar um do lado do outro e ficar assistindo televisão. Ou fazer um passeio, é muito mais que isso. É mais do que isso. É fazer o passeio conversando. Conversando. Né? É você, olha que lindo, vamos ver aquilo mais de perto? E os dois... É fazer junto, seria isso? Exatamente, é você fazer junto e você compreender, estar ao lado da pessoa, né? Não só ao lado fisicamente, mas estar aberta para entender aquilo que ela está falando e fazendo, né? Aí tem o dar e receber presentes. Eu falei, nossa, isso é uma linguagem? Porque vai muito além da parte financeira. Isso, às vezes a pessoa está passando, viu uma flor, ela passa, compra, eu ia falar, tirou uma flor, não pode fazer isso, não pode arrancar a flor. Então, passou em frente à floricultura, isso, comprou uma florzinha e chega e entrega aquela florzinha para aquela pessoa.
Gente, ela se realiza com aquilo. Aham. Ela foi lembrada. Alguém lembrou de mim. Aham. Parece que não. Mas tem muita gente que se acha esquecida. É. Sabe? Sim. Então, quando tem esse dar e receber presentes, é isso, vai além do valor monetário. É Aham. você ser lembrada por aquela pessoa. Né? Essa é a terceira. A quarta é atos de serviço. Agora eu preciso falar, porque essa é do meu marido, Yara. Essa, atos de serviço. Olha que legal. Às vezes, quando ele percebe que eu fiquei chateada, ele começa a lavar a louça. Limpar a casa, não é assim? Ele demonstra com serviço, Isso, né? isso. Ajudando, ele desce o cachorro, ele desce o lixo. Eu já sei que ele tá me pedindo desculpa. É muito interessante isso, não é? Que a pessoa, ela é o servir mesmo, é fazer coisas que te agradem, né? E foi o que você falou. Às vezes ela não chega a falar, é bom que fale também. Porque, por exemplo, esse é o dele, mas o meu é palavras. De afirmação. Então eu sinto a necessidade da Isso, palavra. exatamente, eu também. Né? Então, o atos de serviço é muito interessante por isso também, porque é a pessoa servindo, né? E tem muita gente que precisa disso, né? E mesmo quando tem alguém doente, o tempo que você está fazendo coisas para a pessoa, né? Sim. É muito importante. Em casa nós temos um PG, que é pequeno grupo, né? Um grupo que a gente se reúne e lê a Bíblia, compartilha e olha, é bem gostoso. E no final, você percebe quem tem o dom de serviço. A pessoa vai pegando os pratos, vai recolhendo, vai levando para a pia e vai lavando, sabe? É muito interessante isso, né? Na verdade, é assim, quando eu li o livro a primeira vez, muda, né? Porque depois você começa a observar qual é a linguagem da pessoa. Porque eu acho também que compreender o outro é um ato de amor, né, Yara? Porque você vai poder servir melhor. Principalmente para nós que somos cristãos e que somos chamados para servir, né? Mas nós não somos chamados para servir da maneira que nos conforta. Nós somos chamados a servir da maneira, primeiramente, que Deus diz e, segundo, pensando no outro, né? Isso, exatamente. Servir o outro, né? E é muito interessante. E aí vem a última, né? Que é o 5. Muita gente fala, tem muitas mais. Mas não é isso, são 5 mesmo. E aí tem as ramificações, ó, tem todas as ramificações. Como, por exemplo, a gente fala português no Brasil. Se você for para o Nordeste, gente, bichinho, você vai ter cada susto, porque você não vai entender o que a pessoa está falando lá. Né? Exato. Tem palavras que a gente não conhece aqui, né? Isso. Ou no Sul, né? Qual é, tchê? Então, são coisas assim que é a mesma linguagem, mas existem formas e expressões. Isso são os dialetos que você falou? Dialetos. Que você já vai explicar, mas explica pra gente o toque físico. Tá. O toque físico, ele vai além, aquela história, também, mas não somente, vai além de uma relação sexual entre o casal. São toques, por exemplo, não fica triste, sabe? Querida, você pode fazer uma coisa para mim? Então, tem pessoas que elas precisam se sentir tocadas, né? Abraçadas. Ao contrário, tem pessoas também que não gostam. Não gostam. A gente tem um amigo, eu sou super efusiva, adoro abraçar, né? A gente que é assim. Quando me apresentaram e tal, é o marido de uma amiga, eu fui... Nossa, o cara ficou duro, sabe? Duro, assim. Eu falei... Eu fiquei até sem graça. Sim. Né? Mas é uma expressão de amor, sim. É você... Não, vai em frente. Eu tenho uma na igreja, sabe? Que ela já fala, gente, não me toque. Eu não gosto. Olha que interessante. Né? E é dela mesmo. Ela, Tati, não gosto. E ela fala, sabe, assim, super educada, mas ela se posiciona. E a gente tem mais de um ou não? Então, eu ia chegar lá. Existem pessoas que têm, sim. Acho que todo mundo tem uma que é mais importante. E tem as secundárias. Tá. Que não é o dialeto. Não. Tá. É a linguagem mesmo, mas sempre vai ter uma que é mais importante. Tá. Você, por exemplo, tem palavras de afirmação, mas você também gosta de gastar tempo com a pessoa.
Aí, para você saber qual é a sua primeira, você vai ter que se observar. Tá. O que é mais importante para você? Uhum. Né? Durante um tempo, a pessoa que trata você, o que é mais importante da forma que ela está tratando você? Aham. Né? Então, quais são os pesos? O que você leva mais em consideração? Ok. Né? Aí você vai descobrindo a sua. Tá. E agora os dialetos. Explica pra gente o que é, como eles aparecem aqui nesse caso. Tá. Se você olhar nas revistas, 365 maneiras de você deixar o seu cônjuge feliz. Tá. Aí vem outra coisa. Como você pode tricotar e fazer um blazer para o seu marido? Tá. Então, aí já está mostrando algumas fases que elas vão mostrando formas diferentes, mas dentro da mesma linguagem. Entendi. Tá dando para entender? Às Deu. vezes é que realmente tem horas que você fala, mas como que é isso? Né? É porque você tem a linguagem e a linguagem tem várias formas. Foi como De eu estava expressar. falando, isso, de expressão. E tem o quase que é dialeto no Nordeste, tem quase que o dialeto no Sul. Então, mas tudo é português. Sim. Eu acho que assim, vê se está correto. Que nem, vou dar o exemplo do meu marido, o ato de servir, né? Ele começa a limpar a casa para demonstrar para mim que quer me agradar. Mas pode ser que outra pessoa não seja na limpeza, seja, por exemplo, fazendo outro tipo de servir, mas de outra forma, Exatamente. né? De repente ajudando alguém a encontrar um emprego, né? Seria mais ou menos É isso. isso, É formas, é serviço, mas de formas diferentes. Formas diferentes. Você entendeu, né, gente? Qualquer coisa você escreve aqui, a Yara responde de novo e a gente vai esclarecer para você. Mas, Yara, não ficou muito claro para mim o que mudou para você lendo o livro. Tá. Então, eu sou casada com um informático, né? E é uma pessoa que tem, assim, um firme alvo na vida e que manja de computador, né? E eu sou, assim, efusiva, né? Mas foi muito interessante quando o João Marcos descobriu aquilo que eu estava falando, né? Que elogios, para mim... É importante. São importantes elogios. Então, ele... Uma coisa, quando eu escrevi as minhas matérias para o Lar Cristão, ele lia e ele falava assim, bem, você escreve muito bem. Você tem um dom da palavra escrita, você sabia disso? Então, foi ele... Porque antes... Ele sempre foi um amor, né? Mas ele começou a direcionar os elogios dele para mim nesse sentido de me despertar aquilo que tinha em mim para eu me sentir amada. Que bonito. Né? Então foi isso. E no meu caso, em relação a ele, foi gastar mais tempo, não só passa para mim, por favor, a chave de fenda, e continuar a fazer o que eu estava fazendo. Né? Hoje, eu já tenho mais essa percepção de ficar mais tempo e de dar atenção para ele. Sim. Yara, talvez não faça muito sentido o que eu vou perguntar, mas realmente estou curiosa. Por exemplo, o meu é palavras de afirmação. Mas a forma como eu demonstro pode ser diferente? É a forma como eu gosto de receber. Mas é a mesma forma que eu vou demonstrar ou não? Pode ser diferente? Então, pode ser diferente. Mas isso é uma dica. É uma dica para as pessoas que não sabem qual é a palavra e qual é a linguagem dela de amor. Tá? Como ela demonstra amor para as outras pessoas? Se ela for se observar, essa é uma das dicas mais preciosas para a gente descobrir. Você gosta do quê? Você gosta de falar com as pessoas e segurar assim nas pessoas? Você gosta de abraçar? Ou você quer distância, mas gosta de ter uma conversa intelectual com a pessoa assim? Entendeu? Entendi. E aí,
você vai adquirindo aos poucos a percepção daquilo que, como você se sente amada, muitas vezes é a maneira pela qual você demonstra o amor para as outras pessoas. Tô fazendo essa pergunta porque, ó, lá vem eu de novo, né? Tô pensando no meu marido. Ele faz esse tipo de quando ele quer me agradar, né, ali, mas eu percebo que com ele a palavra de afirmação, igual você, funciona muito bem. Amor, você escreve muito bem. Amor, você fala muito bem. Você prega muito bem. Aquilo é muito bom. Mas a maneira como ele tem de tentar demonstrar para mim é sempre com serviço. Por isso que eu perguntei se pode ser diferente. A maneira de demonstrar e a maneira de receber, né? Sim. Fez sentido? Fez sentido. E às vezes é a segunda linguagem. Ah, tá. Né? Pode ser também. Sim. Pode ser. O João Marcos, ele sempre chega assim e me abraça. Ele é super grande, eu sou pequenininha, né? Então ele me dá aquele abraço gostoso, assim. Eu sei que a segunda linguagem dele é toque. Entendi agora. Agora captei. Gente, olha que maravilhoso nós compreendermos de forma prática como nós podemos transmitir amor de uma maneira eficaz. Porque muitas vezes a gente quer, né, demonstrar para a pessoa que a gente ama, ou a gente quer encorajar uma pessoa. Às vezes você tem um filho, um esposo, que você quer encorajar, que eu vi isso em você, né, que você falou seu marido, ele começou a encorajar através das palavras de afirmação, né? Isso. Você escreve bem, nossa, você nasceu para isso, e veio de encontro com a sua linguagem. Então, em casa você pode começar a anotar o que a Yara falou, tentar descobrir e usar isso para encorajar as pessoas na sua casa, né? Para se comunicar melhor. Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta a falar sobre isso. Agora é 10h27, nós já voltamos. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, para continuar esse papo gostoso, para a gente poder se comunicar melhor, para a gente também até expressar, né, Yara, o que a gente gosta, né? Sem dúvida. Conseguir falar. E isso é só para casais? Não, Tati. Isso é muito importante no relacionamento com amigos, com familiares, até em trabalho, no seu local de trabalho, né? Eu acho que é muito interessante, uma vez que a gente lê esse livro, se fica assim com uma luzinha, sabe? Começa a perceber como a pessoa age, como ela reage. E aí, se você descobrir qual é a linguagem de amor dela, você vai poder fazer aquilo que Jesus falou, que a gente tem que amar uns aos outros. Mas aí você vai amar de forma inteligente. Inteligente. Né? Porque senão, se a pessoa não gosta, não suporta ser tocada, e você chega e fala, escuta, você pode... Né? Então, a gente tem que descobrir para poder fazer exatamente aquilo para a pessoa se sentir amada na linguagem dela. Sim. Ele até dá um exemplo no começo, né? De um rapaz que ele atende, já está no 3º casamento, Isso, né? Exatamente. E ele chega no consultório dele perguntando... Como assim? Eu estou no 3º casamento, eu não nasci pro amor? Às vezes não é isso, né? Às vezes é pequenos ajustes que a gente precisa fazer, né? Exato. Mas pensando nisso, Yara, dá para definir o que é amor, segundo o Chapman, segundo o que o livro traz aí? Então,
Eu acho interessante, muito interessante o que ele faz. Para isso, eu preciso fazer um contraste entre amor e paixão. Paixão é uma coisa arrebatadora, que dá borboleta na barriga. Né? E é uma coisa que o Chapman fala, você não escolhe. Quando você percebe, você está apaixonado por alguém. Né? E é uma coisa assim, a paixão, ela é arrebatadora. Quando você está... Eu nunca fiz, mas eu gosto de ver aqueles canoagens, sabe? Paixão é mais ou menos isso. Opa, sobe, você não tem controle, desce, né? Isso, e vai, tem os picos, e desce, segura, e vai. Aquele rio que vai passando no meio daquelas pedras, aquelas coisas todas, né? Isso é a paixão. Agora, o amor, ele vai diminuindo aquelas quedas e vai ficando um rio mais calmo. Né? E o Chapman, ele fala assim, muito interessante, que o amor pode até ser continuação da paixão. Né? Que a paixão tem o seu lugar e tem um tempo, tem o seu momento. Ele dá assim, até uns 3 anos, às vezes um pouco mais, né? Mas que o amor, ele vem depois da paixão. Mas ele coloca uma coisa que eu acho bárbaro, que o amor une razão e emoção. Que bonito. Gostei disso. Gente, ele coloca de uma forma... Eu aprendi tanto com esse livro. Ele fala que o amor é volitivo. Você escolhe amar. Você decide amar. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, né? Tudo. Porque Jesus ensina isso para nós. Nós decidimos amar o outro a despeito, né, do que ele nos faça, do que a gente experimenta. E acho que o casamento é essa decisão, né, Yara? De todos os dias você decidir por amar aquela pessoa, por continuar caminhando com ela, né? Amor é igual decisão. Acho isso foi assim a chave. E você escolhe realmente amar. Fiquei até sem palavras aqui, gente. Peraí que eu preciso beber uma aguinha. Vou aproveitar. Ai, Yara, e como aprender a praticar? Agora que a gente definiu o que é amor, que é uma decisão, eu também posso decidir ter um relacionamento melhor. Investindo, aprendendo, né? Sem dúvida. Então, não é suficiente só você ser sincero. Você tem que fazer... aí um exercício de descobrir qual é a primeira linguagem do amor, no caso do cônjuge, ou familiar, colega de trabalho, da pessoa com quem você está convivendo, né, que você gostaria de ter um relacionamento melhor. Sim. E as pessoas dão muitas pistas também, né? Dão, porque é a forma delas agirem. Então, você precisa agir de acordo com aquilo que vai completar a pessoa, vai ao encontro dela, né? Com aquilo que você pode ajudar. O grande problema dos casais é que, em geral, as pessoas não sabem expressar o amor da forma que o outro compreenda. Né? Isso é tão profundo, tem que parar um pouquinho para pensar. Se ele não está entendendo que eu o amo, ele está achando que eu não o amo. Né? E a gente voltando para crianças, quantas crianças que têm comportamento não adequado por falta disso, né? Porque ela não se sente amada. Né? Então, muitas vezes, ela chama tanto atenção porque ela está precisando. E às vezes é um erro que a gente comete, né, Yara? Porque eu percebo muito assim com as crianças que a gente coloca tudo no mesmo pacote, né? Isso. Então eu vou dar brinquedo, eu vou levar no parquinho, mas cada criança também tem a sua linguagem, né? Exatamente. Da mesma forma que o cônjuge, você precisa descobrir a linguagem do seu cônjuge, também precisa descobrir a linguagem de cada filho. Cada filho. Cada um é diferente, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, a observação. Né? A observação e comparar com as coisas que ele fala aqui. O que é dar presentes, o que são os atos de serviço, o toque físico, as palavras de afirmação. Cada uma das linguagens, elas dão dicas. A gente dá dica
Sim. né, da nossa linguagem. Para o outro, né? Perceber. Para o outro perceber. E falar, aprender. Aham. O mais importante, eu acho que é isso, é aprender a falar. Sim. E nesse período que você traduziu o livro, já viu que foi assim, um sucesso de venda, você teve a oportunidade de acompanhar algum casal, alguma pessoa que leu o livro, decidiram praticar, porque ele dá passos práticos, né? Ele conta exemplos no livro, né? Você teve essa experiência de ver alguém que leu, que, não, nós vamos implementar, além de você, né? Que a gente já viu que houve aí um impacto positivo. Você conheceu alguém? Em primeiro lugar, fomos nós dois. Isso. Que realmente Deus fez uma obra muito gostosa e bonita na nossa vida, assim, de conscientização, né? Eu gosto muito de fazer as coisas de forma consciente, assim, sabe? Eu sou meio atrapalhada, mas eu gosto de ter foco nas coisas. Sim. Né? Imagino se eu não tivesse, aí ia ser mais complicado. Mas eu já ouvi, sim, já ouvi de pessoas, inclusive do nosso PG, né? No pequeno grupo em casa. Sim. São pessoas que têm sentido o reflexo dessas palavras, de aprender e aplicar e falar a linguagem do outro. E tem sido muito interessante, porque foi, inclusive, quando eu falei, a gente estava no PG, a gente compartilha, né, e ora um pelo outro. Aí eu falei, ai, gente, eu compartilhei isso. Eu fui convidada para falar sobre um livro que eu traduzi, As 5 Linguagens do Amor, e eu queria pedir para vocês orarem por isso, para ser aquilo que Deus quer que seja. Que bênção. Quando eu falei isso, esse livro é bárbaro! Me ajudou muito, sabe? Eu estou até enxergando o casal, que não vou falar o nome. Mas foi muito interessante, que realmente ele é eficaz. Sim. No começo do livro, Yara, ele fala muito do tanque vazio, né? Explica para o pessoal de casa o que é esse tanque vazio, porque há muitas pessoas andando assim, né? Dando sem ter o que dá, né? Sim. Isso é muito importante também. Eu acho que a colocação que ele faz é que cada um de nós, ser humano, tem um tanque dentro de si, um tanque de amor. E esse tanque, ele pode ser enchido ou não, um pouquinho mais, às vezes coa. O que seria isso? Primeira coisa, os pais. A primeira oportunidade de se encher o tanque de uma pessoa, o tanque do amor de uma pessoa, são os pais, né? Que aí eles vão suprir as necessidades do bebê que não fala, não se comunica. Começa assim, suprindo todas as necessidades da criança. Conforme ela vai crescendo, aí que a sacada é ir descobrindo qual é a linguagem dela. Então, uma precisa de abraço. Aí você vai e abraça, ela vai se sentir amada, vai correr. Às vezes no parquinho você vê isso, você já notou? Sim. Tem assim umas mães sentadas, as crianças brincando na areia. De repente uma criança levanta, vai correndo, aí pula na mãe. Gente, é a hora. Abrace, beije, sabe? Porque vai restaurar. A criança vai estar com o tanque cheio naquele momento. Sim. É tão lindo, né? É lindo. Então, esse é o tanque cheio que começa com os pais. Começa. Mas é uma coisa que a gente vai fazendo a vida toda. Isso. É isso? Exatamente, a vida toda. Porque se você se casou, você tem o cônjuge, tem os filhos. Se você não se casou, você tem os seus amigos, você tem a sua igreja. Então, em vez de esperar que as pessoas adivinhem, descubram a sua linguagem, procure descobrir a linguagem do outro. Né? Para poder suprir também. Porque essa troca também abastece, né? Sem dúvida. Quando eu amo a pessoa e se eu acerto, né, na maneira de me comunicar, vem uma resposta de lá para cá, né, Yara? Sim, é sempre algo que vai te trazer alguma coisa de bom. Sim, glória a Deus. E você, o que você percebe assim? Ele é cristão, né? O Gary Chapman, né? Sim. Você fez alguma ligação com a palavra de Deus enquanto você ficava, nossa, isso me lembra esse texto? Tem alguma coisa assim? Tem sim. Tem, porque eu sempre me emociono quando eu escrevi alguma coisa sobre isso, sobre o livro, né? Eu coloquei de forma que é tão gostoso você poder saber que tem um Deus
que te ama, um Deus que fala a sua língua. E quando eu penso que Jesus falou a nossa linguagem, ele foi a cruz e a pedra removida, mostram para nós o amor, a linguagem do amor de Jesus por nós. Né? Aquilo, para mim, me toca assim de uma maneira tão maravilhosa, é saber que Deus se comunicou, ele veio até aqui e ele falou a nossa linguagem. Uhum. Ele caminhou, ele não precisava ter feito nada daquilo. Sim. Né? Uhum. Isso, para mim, essa foi a maior linguagem, a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. Lindo mesmo. E, Yara, eu estava pensando, enquanto você falava de Jesus, quando a gente pensa nos encontros dele, cada pessoa ele usa diferente, né? Quem tem lepra, que não tem sensibilidade, né? Que não tem toque, né? Ninguém quer tocar um leproso, né? A pessoa pede ali as terminações nervosas. Sim. Jesus vem e toca. Né? Aí você tem outras pessoas que ele só fala. Uhum. Outras pessoas ele cura pegando ali a saliva passando nos olhos, Sim. outro barro, né? A gente vê que Jesus ele vai também se comunicando com as pessoas dentro vai da dor delas, usando linguagens diferentes com cada um. Pensando nesses encontros, é maravilhoso isso, né? Porque ele sempre toca na dor da pessoa, isso. Né? Queres ser curado? Ele pergunta pro cara do tanque de Betesdas, né? E o cara responde outra coisa, não tem quem me jogue no tanque, né? Mas a gente falaria assim, mas não é isso que eu tô perguntando, Exato. né? E Jesus simplesmente pergunta por quê? Para entender a dor, né? Para que aquilo, e cada pessoa ele expressa de que coisa maravilhosa, né? Exatamente. Amar é uma coisa que exige tempo, né? Amar o outro exige dedicação, tempo. Não é uma coisa assim, eu amo e posso fazer do meu jeito, né, Yara? Eu acho que é isso que eu tô levando dessa conversa, né? Sim, sim. É dedicação, né? E é uma decisão. Decisão. Ah, coisa maravilhosa. Tem alguma coisa mais que você queira complementar? A gente já tá chegando no final, já faz 1 hora que a gente tá aqui. Já! Olha que gostoso. Nossa, o tempo passa tão rápido. Um papo bom, né? A gente nem percebe o tempo passar. Eu tenho certeza que você que está em casa está sendo muito edificado por essa conversa. E você pode mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, depois a gente responde para você. E se você ainda não leu esse livro, vale a pena você ler. Depois você pode comentar ali no nosso Instagram da Telmídia o que você achou do livro, como é que foi ler esse livro. E o nosso desejo é que Deus realmente fale ao seu coração, como falou dela e falou o meu. E, Yara, tem mais alguma coisa que você quer comentar? Assim, Tati, só não posso deixar de falar. É o que eu gostaria de dizer para você. Não desista. Procure realmente descobrir qual é a linguagem do amor das pessoas com quem você convive. Observe como ela reage em determinadas situações, né? E como eu posso responder a essas situações que ela está passando, que ela está enfrentando. Qual é a linguagem dela? Descobrir qual é a linguagem dela e aprender a falar. Sim. Isso aí, gente. Vamos fazer esse exercício, né, Yara? De tentar descobrir. Nós podemos curar tantas pessoas. Exatamente. Se a gente mudar a nossa forma, nós podemos criar filhos mais saudáveis emocionalmente. Nós podemos ter comunidades, né, com relacionamentos melhores. Por quê? Porque a gente tem esse trabalho que é conhecer o outro. Eu amo quando Jesus fala que a gente deve andar 1 milha a mais. Uhum. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica, né? Uhum. E é bem isso, né? É você exceder, né, naquilo que você está fazendo. Deixa eu só falar. Sim? As 5 linguagens para a gente ficar com elas na mente. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar e receber presentes, atos de serviço e toque físico. Uhum. Estou até lendo, porque eu fico tão emocionada que às vezes eu toco aqui, então eu fui ler. Mas são essas 5 palavras que a gente precisa, essas 5 linguagens que a gente precisa aprender em relação à pessoa que a gente quer se comunicar. Yara, depois que você fez a tradução, que você se beneficiou, você sentiu que isso foi um presente de Deus para você? Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Foi um presente, foi uma honra, sabe? Eu me senti realmente presenteada por ele. Porque
mudou tanto a minha vida e a de outras pessoas com quem você compartilha, né? Essa alegria que foi você descobrir que você pode falar a linguagem do outro e que o outro também pode falar a sua linguagem. E você se sentir amada. Que coisa maravilhosa. Yara, louva a Deus por sua vida, por você ter se disponibilizado a vir aqui conosco. Muito obrigada mesmo por você compartilhar conosco um pouco dessa preciosidade de como foi traduzir o livro e também o conteúdo. Eu que agradeço, porque quando a gente descobre uma coisa boa, a gente quer compartilhar com os outros, né? É que Jesus, ele quer que a gente também passe para frente as bênçãos recebidas. Amém. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero orar para encerrar, agradecendo a Deus por esse momento e também pedindo para que o Senhor nos capacite, né, a exercer esse amor, ter essa compreensão de como amar o outro, né? Esse é um grande desafio, mas que o Senhor e o Espírito Santo pode nos conduzir, né, Yara? Sem dúvida. Então vamos orar, gente. Você que está em casa, fecha os seus olhos, curva sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um programa. Agradecemos, ó Deus, pela vida da Yara, de todos aqui da Comev, Senhor. Agradecemos pelo marido dela também, que está aqui conosco. Agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, ó Deus, de aprender um pouco mais dos conhecimentos que o Senhor concede aos seus servos, para que nós possamos, ó Deus, te servir melhor. Amar o nosso irmão de forma melhor, amar o nosso irmão, Senhor, de forma a atender às necessidades dele. Senhor, nos dê um coração sensível, nos dê, Senhor Deus, desejo, ó Deus, de exceder no servir, ó Pai, para glorificar o seu nome. Que cada pessoa, Senhor, que estiver assistindo esse programa, sinta esse desejo de aprender a amar melhor, para que quem receber o nosso amor dê graças a Deus por isso. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma semana. Em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe. Até a próxima semana, às 10 horas, nós estaremos aqui para mais um programa. Fiquem com Deus. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comev, um programa Telmídia, www.telmedia.com.